Ele ouviu várias vezes todos os 600 hinos do Inário. Ele participou da equipe técnica da produção do novo Inário Adventista. Nós vamos conhecer essa história hoje. Eu sou o pastor João Vicente. Começa agora o programa Histórias em Pauta. Você já imaginou ouvir várias vezes o mesmo hino, a fim de que na sua produção ele fique perfeito? Pois é, hoje eu estou com Edson Soper, ele fez parte da produção técnica deste grande projeto e a gente não vai falar apenas de um hino neste programa, mas vamos falar de todos eles. Edson, tudo bem? Tudo bem, pastor. Uma alegria estar com você. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar contigo aqui. Você não é autor de hinos do Inário, mas acredito que conhece bem ou bastante os hinos, mais do que até os próprios autores, não é mesmo? Olha, realmente a gente conhece um hino e toda vez que ouve, mesmo tendo passado tanto tempo, a letra começa a vir. Porque eu realmente tive que ouvir durante algumas horas cada hino, dos né? 600, exatamente. A gente já chega nesse ponto, mas vamos falar um pouquinho de você. Você nasceu como na igreja, não na igreja, no hospital, né? Nasci num hospital, mas sou adventista de berço, como a gente fala. Berço, como a gente fala. O seu pai trabalhou muito tempo na igreja? Isso. Para a igreja? Meu pai ele foi obreiro da área médico-missionária no Hospital Adventista de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, né, conhecido como Pênfigo. Doutor Edson Soper, Doutor dentista, Edson né? Soper, meu pai é dentista, minha mãe também trabalhou lá no Pênfigo como enfermeira. Ok. Então a gente ficou lá uns 13 a 14 anos trabalhando no hospital e morando lá dentro da fazenda do hospital, para aqueles que conhecem, foi ótimo. Você é natural de Londrina, passou bastante tempo então em Campo Grande. Isso. E formou em música? Não, isso aí também é uma coisa diferente. Como é que é essa história? Aí conta pra gente. Lá em Campo Grande, nós morávamos lá, eu cheguei lá com 12 anos de idade, vindo de Londrina, né, onde eu nasci, e cresci, minha adolescência lá, minha juventude lá, acabei estudando lá e me formei em engenharia civil. Engenharia civil, tudo a ver com a área musical, Tudo a ver né? com música, Eu me formei lá em engenharia civil em 1996. Mas desde sempre, meus pais valorizavam muito que a gente participasse, eu e meus irmãos, né, nós somos em 3, que a gente participasse da música na igreja. Né? Louvor, né? Tanto minha mãe quanto meu pai sempre se sentiram muito abençoados por esse trabalho na igreja, o trabalho da música. Então eu sou aquele filho de adventista que estudei piano desde que me conheço por gente, assim, com 7, 8 anos. Você toca piano, então? Toquei, hoje eu não posso também ousar dizer que toco piano, mas sim. Aprendeu, né? Sempre estudei bastante música, estudei piano, estudei órgão eletrônico. E aí, ao crescer, comecei a me envolver também com a música do coral, com a música da igreja. E fui diretor de coral, assim, pianista de coral, depois regente de coral, né, na igreja adventista, tudo lá em Campo Grande. Então você tem um ouvido muito bom para música. Desenvolvi, né? isso, Até porque sim. o trabalho que você fez no Inário exige um ouvido acurado. Mas vamos continuar um pouquinho falando sobre você. Você veio para São Paulo depois? Daí depois de me formar em engenharia, com muito envolvimento na música, e inclusive já tendo participado de algumas poucas produções lá em Campo Grande, eu tive vontade de me dedicar nessa área. E comecei a buscar estudar um pouco. E nessa situação toda, se a gente, fazendo uma história longa, curta, sim. Eu acabei recebendo um convite para vir trabalhar aqui em São Paulo, na cidade de Nova Odessa, onde estava nascendo um estúdio construído pelo então diretor do IASP, pastor Irineu Rosales. Irineu Rosales, sim. E o diretor, vamos dizer, musical desse estúdio... Era um estúdio de áudio. Era um estúdio de áudio que estava sendo construído para que produções da igreja pudessem ser feitas nesse estúdio. E ali você começou a desenvolver... E ali eu tive a grande oportunidade de trabalhar junto com o Lineu Soares, desde então, isso era o ano de 98, e peguei gosto, tive boas oportunidades. Você sempre trabalhou na parte técnica, edição, etc. Isso, a necessidade que o estúdio tinha, apesar de eu ter uma formação mais como músico em si, no estúdio eu vim trabalhar na parte técnica como o que nós chamamos de engenheiro de gravação e mixagem. E para completar o gosto musical, casou com uma cantora e também. E aí, né? depois de alguns anos, conheci a Riane, nos casamos e sim,
Estamos trabalhando juntos também no Ministério da Música e também nesse mercado da música adventista. Que benção. Vamos falar então agora sobre o Inário, né? O Inário é um projeto... Aliás, você trabalhou no Inário anterior também, né? Isso. Com o Linneu. Quando eu cheguei para trabalhar com o Linneu, ele estava gravando o CD número 16 da época. São 20 CDs, né? Não, aliás, eram 30 CDs. 31, CDs. porque 30. tinham aqueles 10 ou 20 hinos que eram... os melhores, os mais destacados, Isso, né? então. A gente estava trabalhando no 16 e daí eu fiquei trabalhando na parte de gravação e também sendo assistente na época de mixagem, porque foi um outro profissional que fez a mixagem. Sim. A partir do Inário 16, do CD 16 até o 30 e depois o 31 com algumas músicas destacadas. Agora, no novo Inário, então, você trabalhou em toda a produção, né? Isso, desde o início. Você participou desde o início. E pelo que a gente conversou, você estabeleceu o padrão, né? Que deveria ser seguido, o modelo, né? Para quem não entende exatamente essa linguagem. Quando a gente grava, né, a produção do CD do Inário Adventista é destacadamente o maior projeto como um todo que eu participei na minha carreira. Sim. Né, eu tive grandes oportunidades. Puxa, eu agradeço muito a Deus, trabalhar no Arauto 50 anos, trabalhei bastante tempo com o Linneu, então tudo aquilo que ele colocou à mão, eu tive a oportunidade de ter à mão também. Mas o projeto do Inário, ele é enorme, um projeto sinfônico, orquestrado, com gravação assim de todo acústico, né? Exatamente, todo produzido de uma forma que a gente faz muito pouco hoje em dia, exatamente. Né? Então eu tive a responsabilidade de estabelecer um padrão de gravação para que a gente tivesse os 600 hinos com o mesmo critério, desde o primeiro até o último, tanto na parte vocal quanto na parte orquestral. Gravação do piano, gravação das cordas, dos metais, das vozes. E depois disso, que eu passei esse bastão para o Wesley Lopes, que fez daí a gravação da grande maioria dos hinos, né? Eu fiz então a mixagem de todos os 600 e entreguei os hinos finalizados para... Eu queria perguntar para você, né? Explica melhor aí para o nosso pessoal que está nos assistindo agora o que é mixagem. Mixagem. É misturar tudo, deixar em um padrão ali para que não sobressaia nenhum instrumento, nenhuma voz. Explica direitinho para a gente. É isso. A música no início, quando a gente começou a ter essa indústria da gravação musical, ela era feita com todos os músicos e todas as vozes reunidas num mesmo ambiente. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Era-se colocado os microfones, posicionado tudo certinho, e da gravação não existia a fase da mixagem. Já ia direto para a fita matriz, e se você ou qualquer músico, sem edição, se qualquer músico ou o cantor errasse a letra, esqueci de um pedaço, desafinei, sempre tinha que começar de novo do começo. Era valendo mesmo. Mas aí, com o desenvolvimento da indústria da gravação, a gente está no ponto que está hoje, onde a gente acaba gravando grupos de instrumentos, um de cada vez. Ou seja, facilitar. Não precisa estar todo mundo no mesmo ambiente. Não precisa. Você vai lá, grava a sua voz, depois vai outra e tal. Podemos ainda gravar tudo junto, mas por uma razão assim de certa forma, simplificar e fazer com que o processo seja mais eficiente. Então, hoje a gente grava, vamos começar, por exemplo, o Inário Adventista. Começamos com o piano, depois a gente vai e grava as cordas, depois vai e grava o violão, depois vai e grava os metais, tudo separadamente. Só depois as vozes. Isso, e depois, ao final, as vozes. E isso as vozes tudo... todas juntas ou em naipes separados? Não, aí a gente... Para poder ter um pouquinho mais de unidade, a gente grava as vozes todas juntas em microfones separados. Ah, entendi. Para que a gente possa ter controle do contralto, do soprano, do baixo. E aí, o que isso... no sistema que a gente usa, que hoje é todo baseado no computador, isso tudo fica gravado de forma independente. Então eu tenho as cordas separadas dos metais, separadas das flautas, separadas do piano, do violão, das vozes, e a mixagem é o momento onde o profissional ouve os hinos e vai equilibrando isso para ficar bem homogêneo. E me diga uma coisa, quanto tempo você demora para mixar cada música?
Quantas vezes você escuta a mesma música? Olha, quantas vezes eu não consigo nem te falar, mas os hinos do Inário, eles tinham padrões de dificuldade diferentes. A gente tinha hinos que tinha só cordas, tinha hinos que tinha só madeiras, mas existiam hinos que tinham toda a orquestra, violão, contrabaixo, piano, alguns teclados adicionais. Então, esses que são os mais trabalhosos, 6, 7 horas. Uau! Então você faz a conta, um hino de 3 a 4 minutos, ouvindo durante 7 horas. Nossa, você ouve mais de 100 vezes o mesmo hino. É claro que durante o processo, pastor João, a gente fica prestando atenção em coisas diferentes. Então, numa vez que estou ouvindo aquele hino, eu estou prestando atenção mais nas cordas. Daqui a pouco eu estou prestando atenção mais nos metais. Entendi. E isso ajuda a gente a não ficar louco, né, pastor? Certeza, imagina, né? Eu estou escrevendo assim um pouco sobre as histórias dos hinos e demora um pouquinho para escrever também, não é fácil, né? E uma das estratégias que eu uso é ficar ouvindo aquele hino enquanto eu estou contando a história do autor ali. Tem hinos que eu ouço durante 4, 5, 6 horas o mesmo. Começa e repete, começa e repete. Estou me lembrando de você agora na mixagem. Não, então, é isso. Mas como o foco está em coisas diferentes, é claro que ao final, muitas vezes eu até paro determinado hino, começo um outro para dar um descanso na cabeça. Sim, sim. Porque isso também é uma coisa que, como profissional, você tem que ficar atento. Muitas vezes você começa a ficar, de certa forma, viciado naquele som, naquele arranjo, né? No volume que as vozes estão, porque durante a mixagem a gente se preocupa para que as vozes fiquem o tempo inteiro aparentes, equilibradas, né? Equilibradas. Em determinado momento você pode ter a orquestra cobrindo as vozes e isso não pode acontecer. Então aí você tem que ir lá e fazer um trabalho de automação que a gente chama para poder nivelar tudo. Então às vezes a gente para determinado hino, pega um outro, trabalha algumas horinhas para dar uma refrescada no pensamento, para daí no outro dia você ouvir aquilo como se você estivesse ouvindo pela primeira vez e ter uma perspectiva mais aguçada. Muito bom. Mas é isso, é um trabalho Edson, ótimo. muito obrigado pela tua participação, foi uma aula. Eu obrigado. recebi uma aula aqui de graça, né? Ah, que é isso, muito obrigado pelo convite. O pessoal que nos acompanha aí também deve ter vibrado com essa aula. E tem um hino, claro, você gosta de vários hinos, né? Mas tem um dos hinos do Inário que marcou bastante a tua vida por um momento anterior também. Então, pastor João, eu participei do momento de lançamento e criação de alguns desses hinos que entraram agora no novo Inário. Eu estava junto do maestro Linneu no trabalho com o Novo Tom, quando ele escreveu O Melhor Lugar do Mundo. Uau, privilégio. Eu vi nascer também o hino Eu Não Preciso Mais Sonhar, que a minha mulher, a Riane, gravou em 2008. O Wendel, que foi o compositor, eu vi ele terminando, fazendo os últimos retoques no hino. São todos muito especiais, mas eu não consigo deixar de mencionar e tratá-lo como o meu preferido se ele não for o primeiro, que foi originalmente gravado pelos Arautos do Rei, lá em 96. Eu lembro, pastor, claramente o dia que eu fui aos céus, lá em Campo Grande, e comprei aquele novo lançamento na época. Se ele não for o primeiro. Se ele não for o primeiro dos Arautos do Rei, coloquei no carro que eu ia para a faculdade e aquilo me marcou demais. E até hoje, quando eu ouço esse hino, lá atrás em 96, e quando eu ouço agora, então eu não consigo bonito deixar. No Inário, né? Ficou muito bem feito, ficou muito bonito agora, então eu vou elegê-lo como o meu preferido do novo Inário Adventista. Ok, muito obrigado. Então a gente escuta agora Se Ele Não For o Primeiro, interpretado pelo quarteto Arautos do Rei. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora
Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Muito obrigado, que linda interpretação. Realmente Jesus precisa ser o primeiro em nossa vida. Não é à toa que o Edson ama essa música e é a sua preferida. Muito obrigado por estar conosco. Como eu disse, foi uma aula de mixagem, uma aula técnica. E é bom a gente conhecer um pouquinho dos bastidores do Inário. Muito obrigado, Soper. Eu é que agradeço, pastor. Foi um grande privilégio, um prazer participar contigo aqui nesse programa. Deus te abençoe. Continue Amém. com esse lindo ministério. Obrigado. E você que nos acompanha sempre sabe que nós trazemos informações, novidades sobre o novo Inário Adventista, sobre os hinos que estão ali, hinos que você gosta de cantar. Coloque nos comentários aqui no YouTube, no Facebook ou nas redes sociais, onde você estiver acompanhando, qual é o seu hino preferido. Coloca aí para a gente saber, de repente a gente pode trazer a história para você, se é que ela já não foi contada em algum dos programas anteriores. Nós estamos gravando esta série
na loja da CPB aqui do UNASP Campus 2 Engenheiro Coelho. Por isso alguns ruídos de vez em quando aparecem, mas isso torna o programa diferente, como você já conhece, como você já sabe. Eu vou pedir que você compartilhe este programa com seus amigos, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos os novos conteúdos. Obrigado por estar conosco até agora. Este foi o programa Histórias em Pauta de hoje.